E aí, galera, bom dia. Valeu, obrigado pelo bom dia, galera, tamo junto. E então, curso Sul, hein? Reta final para o encerramento do nosso semestre. Oh, maravilha! Então, galerinha, nós vamos dando continuidade ao nosso assunto de termologia. Hoje nós vamos falar de métodos de propagação de calor. No nosso encontro matinal, eu vou falar com vocês basicamente, a nossa aula vai girar em torno de um dos métodos, né? Que nós temos três métodos de propagação de calor: condução, convecção e irradiação. Condução, convecção e irradiação, tá certo? Eu preciso lembrar para vocês de algumas coisas interessantíssimas, né? Que primeiramente o calor ele vai fluir. O calor é uma energia térmica em trânsito e ele vai fluir do ponto de maior temperatura, do corpo de maior temperatura, para o corpo de menor temperatura. As bibliografias costumam chamar isso de lei geral. Lei geral. E eu tenho que lembrar isso, você tem que lembrar isso, que ele vai fluir de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, calor ou energia térmica em trânsito, que vai fluir de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. É claro, eu tenho três métodos de condução de calor, de propagação de calor. Eu tenho condução, convecção e radiação. Nesse desenho aqui, ó, eu representei para a gente aqui, ó, o fluxo de calor representado pela letra φ, aqui, ó, como quantidade de calor pelo tempo. Quantidade de calor pelo tempo. Nós vamos ver uma outra equação daqui a pouco, aonde o φ vai aparecer, como fluxo de calor também. Tem bibliografia, tem livros que vai chamar essa equação de fluxo, quantidade de calor pelo tempo, de potência térmica. Por quê? Sabe por quê? Olha só, vamos entender um negócio aqui. Eu sei que energia é potência vezes tempo. Você concorda comigo que se eu isolar a quantidade de calor aqui, ó, Q é igual a fluxo vezes ΔT, então minha quantidade de calor é igual a fluxo vezes ΔT. Quantidade de calor é energia, o ΔT é comum nos dois. Então, tá vendo que o fluxo ocupa o lugar da potência? É claro, é a mesma equação. Por isso que é comum aparecer em exercícios o fluxo sendo chamado de potência térmica. Tá certo? Fácil na interpretação mesmo da equação, dos termos, né? E quando eu estou analisando o fluxo, eu tenho as unidades que eu vou estar trabalhando. A palavra fluxo de calor não vai aparecer de maneira explícita, não. Pode aparecer, claro. Mas a ideia é que ele fale assim, ó, uma chama que fornece para um sistema 30 calorias por segundo. Então, ele vai dar esse negócio disfarçado, maquiado, de maneira que você tenha que ler e interpretar. Olha as unidades de fluxo de calor. Cal por segundo, quilocal por segundo, watts, eu falei que era uma potência térmica, watts é joule por segundo. Não é isso? Ó? De novo, energia é potência vezes tempo. Joule, watts, segundo. Quem é watts? Joule por segundo. Ah, legal, hein? Bacana, bacana isso. Então, fluxo é uma potência térmica, a unidade é cal por segundo, quilocal por segundo, e no sistema internacional, watts. Tranquilo isso, né, gente? É muito, até então é muito intuitivo. Eu quero que você entenda uma coisa, que você lembre. Eu pus esse desenho aqui, ó, para você poder olhar para esse desenho e já ter a noção. Você sabe, o fluxo de calor ele vai do ponto do local do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, aqui, ó, a temperatura é maior do que aqui. Porque o fluxo de calor está vindo aqui, ó. Nesse sentido aqui, ó. Saber aferir temperatura, saber entender esse fluxo de calor
é importantíssimo. Maior temperatura, menor temperatura. Então, vamos entender uma coisa. Como que acontece o processo da condução térmica? A condução, como eu falei, que a nossa aula hoje vai girar em torno da condução térmica, é um processo de... Deixa eu ver aqui uma pergunta. Claro, Gustavo, posso sim, posso sim. Tá certo? Vou transformar isso aqui em PDF e encaminho para vocês. Pode ser? Se eu esquecer, Gustavo, pode mandar mensagem cobrando, tá? Ou você me manda aqui no Classroom mesmo, ou me manda no Instagram. Eu compartilho os slides com vocês. Tá certo? Beleza? Tamo junto. Olha só, galerinha. Então, o que vinha a ser a condução térmica? Todos os processos de condução de calor são importantes, são interessantes. Aliás, vamos lavar a roupa suja aqui entre a gente aqui. Ó. Você está percebendo que a compreensão dos fenômenos térmicos, eles são fantásticos para a interpretação do mundo que me cerca. Quando eu estou falando de condução térmica, eu tenho que entender como que o calor está se propagando. Primeiramente, ele acontece nos sólidos. Nos sólidos. Como que acontece isso? O calor não é transmitido por meio de agitação molecular e do choque entre as moléculas? Então, no sólido, o calor se propaga assim, por agitação molecular, tá certo? E pela colisão entre as moléculas. A velocidade com que as extremidades se aquecem é o que vai me dizer se o meu material ele é um bom condutor de calor ou se ele é um mau condutor de calor. Um bom condutor ou se ele é um mau condutor de calor. Então, entenda uma coisa aqui. O que você tem que entender. Na condução de calor tem que existir um meio material. Tem que existir um meio material. Ou seja, ele acontece nos sólidos. Tá certo? Sólidos, nos líquidos também. Só que no líquido tem um que prevalece, que é a convecção. Tá certo? Então, acontece a condução, acontece nos sólidos, para nós. O calor se propaga por choque entre as moléculas e ele vai passando por essa vibração. Quanto mais rápido for essa taxa de condução de calor, melhor é o meu material, mais condutor de calor ele é. Por exemplo, por que aqui ele utilizou uma colher de madeira? Porque a madeira não é boa condutora de calor. Então, por isso que a gente usa a colher de madeira. Aqui, nesse exemplo aqui, essa figura, boa parte das figuras que eu uso nessas minhas aulas, eu tiro do livro do Ramalho. Eu gosto muito do livro do Ramalho. Eu acho que é um bom livro para vocês estudarem. Observa que aqui está usando então uma luva que é mal condutora de calor. Esse calor vai se propagar de B para A, tá certo? Quanto mais rápido for essa propagação, melhor o meu material é para conduzir calor. Então, existe na condução térmica um negócio interessante que nós chamamos de regime estacionário. Vamos entender isso. Imagine que eu coloque aqui uma barra de um metal, bom condutor de calor, e eu coloco essa barra com as extremidades delas em duas situações. Uma com gelo fundente. O que é gelo fundente? Gelo fundente é gelo que está 0 graus Celsius. E um outro, um vapor de água, a 100 graus Celsius. Então, eu tenho que o calor vai fluir de 100 graus Celsius para 0 graus Celsius. O que vai acontecer? Vamos imaginar o que está acontecendo. Peguei a barra e inicialmente coloquei ela agora, nessa situação. Minha barra estava a uma temperatura de 20 graus Celsius, temperatura ambiente. Coloquei ela nessa situação. Numa ponta é gelo, na outra ponta é vapor de água. O calor vai fluir da ponta aonde está o vapor, para a ponta, para a extremidade, aonde tem o gelo, o gelo fundente, né? Só que, inicialmente, a quantidade de calor que... Olha para essa área S aqui, ó. A quantidade de calor que chega em S não é a mesma que sai de S. Por quê? Vamos supor que chegou aqui 100 cal. E aqui saiu 90 cal. Mas chegou 100,
Saiu 90. Cadê os outros 10? Foram utilizados. Esses outros 10 cal. Chegou 100 aqui, saiu 10, 90. Quer dizer que essa área S absorveu 10 calorias. Então, no começo, quando começa a ter o fluxo de calor, essa área aqui, ó, isso acontece em toda a barra, em todos os pontos da barra. Está absorvendo calor? Tá. Essa área vai absorver calor. Então, a quantidade de calor que ela recebe não é igual ao que ela cede. Isso nós chamamos de regime variável. Por quê? Porque está variando esse fluxo de calor. Está variando essa quantidade de calor que está chegando e está saindo. Depois de um determinado tempo, o que vai acontecer? A quantidade de calor que essa área recebe vai ser a mesma que a quantidade de calor que essa área cede. A quantidade de calor que ele recebe vai ser a mesma que ele cede. Por quê? Porque essa área já aqueceu tudo que podia aquecer. E é claro, pessoal, não estou mudando de estado físico, né? Essa quantidade de calor que ele está absorvendo está promovendo apenas aquecimento. Eu não estou mudando de estado físico. Então, se chegou 100 calorias aqui, ó, aqui vai sair 100 calorias. Ah, professor, então que chegou 100, saiu 100. Então, estacionou? É, estacionou. Então, a quantidade de calor que chega não mais provoca aquecimento? Não. Então, isso nós chamamos de regime estacionário. Regime o quê? Estacionário. Alguém mandou uma perguntinha aqui, deixa eu dar uma olhada. Vicente, o que seria o estado físico mais estável? Quando eu falo mais estável, o que eu devo entender com essa pergunta sua? Se tiver fluxo de calor, vai chegar um momento em que os pontos na barra vão ter temperaturas constantes. Veja bem, os pontos nas barras vão ter temperaturas constantes. Não quer dizer que é a mesma temperatura de uma extremidade à outra, mas a temperatura em cada ponto vai ser bem definida. É o que eu vou mostrar no próximo slide para vocês. Sim, claro, explique de novo o regime estacionário. Vamos entender a ideia primeiro do regime variável. Consegue perceber a ideia, José Eduardo? Olha só, consegue perceber essa ideia? Que inicialmente a barra estava 20, eu coloquei ela nessa situação. Aqui é 100, aqui é 0, o calor vai fluir. Bacana? Inicialmente, toda a barra vai sofrer o processo de aquecimento. Claro. Aqui vai chegar a 100 graus, 100 calorias. E aqui vai sair 90 calorias. Gente, esse valor 190 é claro que é hipotético. É só para você poder entender. Então, chegou 100, saiu 90. Tá bom. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Cadê os outros 10 calorias? As outras 10 calorias foram utilizadas para eu poder aquecer essa área S aqui, ó. Então essa área S absorveu 10 calorias. Ficou feio essa setinha aqui. Absorveu 10 calorias. Então quer dizer que promoveu o aquecimento? Está promovendo. Perfeito. Com o tempo, depois de uns 10, 15, 20 minutos, depende do material, depende da diferença de temperatura, depende de alguns fatores, esse ponto aqui, ó, não mais vai mudar a temperatura. Depois de um determinado tempo, a quantidade de calor que vai chegar em S vai ser a mesma que vai sair de S. Por quê? Porque ele vai atingir o que nós chamamos de regime estacionário. Ou seja, ele não vai mais aquecer. Antigamente, vamos supor que inicial, quando eu coloquei a barra, a temperatura em S era 20 graus Celsius. Aí ele foi para 21, 22, 23, 24, 25. Chegou um momento que ele parou em 30, por exemplo. Quando ele chegou em 30, ele não aqueceu mais,
ele continua estacionado no 30, quer dizer que a quantidade de calor que está chegando aqui, ó, coloquei 30 graus Celsius para entender melhor, é a mesma que sai. Isso é o regime estacionário. Estacionou. A quantidade de calor que chega é a mesma que vai o quê? Sair. Entendeu? Tranquilo? Entendeu, Zé Eduardo? Tamo junto, tamo junto. Pergunta mesmo, irmão. Vicente, isso, para poder acontecer isso, cada caso é um caso. Nós temos que analisar o contexto em que as coisas estão acontecendo. Eu não posso falar que vai tender a perder calor. Eu não sei em que local que ela está. Se eu pegar uma barra sem colocar nenhuma fonte térmica e colocar no meio ambiente, ela pode ganhar calor, mas ela pode perder calor. Eu tirei uma barra aqui de dentro de casa. Vamos supor, temperatura aqui dentro de casa, 20 graus Celsius. 3 da tarde eu coloco ela no sol. Aí saiu de 20 graus Celsius, foi para o sol. A tendência natural dela é ganhar calor. Então, vai depender do contexto, vai depender do que está acontecendo para falar se ele vai ganhar ou se ele vai perder. Ok, Vicente? Isso aí, estamos juntos. Então, vem cá, nós estamos falando do regime estacionário. Então, o que vem ser isso aqui na prática? Olha o que eu desenhei aqui para a gente. Ó. Eu peguei uma barra e envolvi essa barra com uma manta isolante. O que quer dizer o isolante? Quer dizer que ele é mau condutor de calor. Ah, beleza. Para quê? Para essa barra não perder calor para fora dela. Então, essa barra em volta é mau condutora de calor. Então, no regime estacionário de condução, ele pode ser obtido com essa barra envolvida por um isolante em sua superfície lateral, a fim de evitar a transmissão de calor para o meio ambiente. Tudo bem, isso é tranquilo. Olha para isso aqui. Eu adoro falar, olha para isso aqui e o PowerPoint não me ajuda. Pronto. Olha que isso aqui que eu estou mostrando para vocês, esse slide aqui, turminha, é o que eu comentei com vocês do regime estacionário. Inicialmente, eu coloquei aqui ó, uma barra na ponta a 100 graus Celsius, aqui a 0 graus Celsius. Olha como que distribuiu a temperatura ao longo da barra. Veja bem, atingiu o regime estacionário. Olha o que diz a minha observação. No regime estacionário, a temperatura varia de um extremo ao outro uniformemente, como indica esse gráfico, como indica essa legenda. Olha só. Nessa extremidade que está a 100 graus Celsius, essa outra extremidade está a 100, observe que a temperatura vai caindo ao longo da barra. E claro, aqui é 100 e aqui é 0. O que quer dizer o regime estacionário? Esse ponto aqui, ficou feio, é 90 graus Celsius. Daqui meia hora, esse ponto também é 90 graus Celsius, porque atingiu o regime estacionário. Se eu tiver com 90 aqui, ele atingiu quem? O regime estacionário. Então, vai subir. Difícil fazer isso aqui nessa mesa, porque a mesa fica inclinada para mim, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Aqui, se eu subir, $90. E aqui 90. Tá certo? E se atingir o regime estacionário? A temperatura não vai mudar com o tempo, quando atingido o regime. Conhecer o regime estacionário, conhecer essa curva que eu desenhei aqui, temperatura em função do X. Quem que é X? X é o comprimento da barra. É muito importante para soluções de exercícios. Essa equaçãozinha aqui, de todas, tudo que eu estou falando é importante, mas essa aqui é muito relevante. Essa aqui é a equação de Fourier para fluxo de calor. Equação de quê? Fourier para fluxo de calor. Observe que eu falei lá atrás para vocês de potência térmica.
Potência térmica, quantidade de calor pelo tempo. Alain, então aquela equação não vale aqui? Muito pelo contrário. Vale sim. É muito comum você ver questões que envolvam essa equação com a equação da potência térmica. O que está me dizendo a equação de Fourier? Olha que interessante. Dá uma olhada para esse slide, dá uma olhada para a equação, dá uma olhada para o desenho, para esse esboço. Vamos entender aqui. O fluxo de calor, ou seja, a quantidade de energia que vai passar em função do tempo, ele depende de alguns fatores. Deixa eu ver aqui. Não, Vicente, termodinâmica nós vamos ver outras situações. O fluxo de calor vai levar em conta para nós aqui, inicialmente, estados sólidos. Tá certo? Mas nós usamos a grandeza fluxo de calor para fluidos também. Tá certo? Mas essa equação aqui depende da área, tá vendo? Então, se vai depender da área, eu tenho que trabalhar com sólidos. Entendeu, Vicente? Beleza. Olha só, turminha. É isso aí, garoto. Então, vem cá. Então, essa quantidade de energia que vai fluir em função do tempo, para o nosso caso aqui, esse fluxo de calor, ele depende. Você concorda comigo que depende do material? Tem material que é bom condutor, tem material que é mau condutor de calor? Tem material que é bom condutor, temos que é isolante térmico. Eu prefiro falar mau condutor de calor, tá certo? Mas você vai encontrar em muitos livros a palavra isolante térmico. Depende da área. Você concorda comigo que quanto maior, olha para esse desenho, quanto maior a área, maior é a quantidade de calor que pode fluir de um ponto para outro, de um corpo para outro. Até intuitivamente a gente percebe isso, né? Você olha para uma blusa, vê que ela é grossa, nossa, vai esquentar para caramba. Não é isso que você pensa? Vê uma blusa fininha, assim, não protege do frio de jeito nenhum. E isso é uma análise feita apenas levando em conta a área do material. Se eu analisar a diferença de temperatura, a diferença de temperatura ela é importante para o entendimento do fluxo de calor? Porque quanto maior a diferença de temperatura, maior o fluxo de calor. Claro, se aqui está 100 e aqui está 0, a diferença de temperatura é muito grande, é gritante. Agora, se aqui está 100 e aqui está 98, o desnível é muito pequeno. O meu fluxo de calor é muito, muito, muito pequeno. Então, depende da diferença de temperatura. E aqui eu quero chamar a atenção para esse ponto da equação. Tem livro que joga delta-teta. Para jogar delta-teta, o correto seria módulo de delta-teta. Porque, olha só, eu não falei variação de temperatura, eu falei diferença. Teta 2 é maior que teta 1. Olha aqui a minha legenda. Temperatura maior, menos temperatura menor. Porque tem que ser uma grandeza positiva. Então, se você escrever uma prova de questão delta-teta, saiba que esse delta tem que ser positivo. E a espessura. Quanto mais fino, maior o fluxo de calor. Quanto mais grosso, menor o fluxo de calor. Tem uma história interessante que aconteceu aqui perto de casa. Antigamente, hoje o restaurante voltou aqui para perto de casa, né? Um restaurante de uma comida deliciosa que tem aqui do lado. Aí eles mudaram, aí uma pessoa, para aproveitar o ponto, virou e falou assim, eu vou pôr um boteco aqui do lado. Aí o cara pegou e pôs um boteco, aqueles copos sujos, um espetinho, só que o espetinho dele, aonde o problema ia acontecer? Ele pegou
a calçada e colocou na calçada a churrasqueira. Não estou falando que é a churrasqueira de metal, não. Sabe aquela churrasqueira de tijolinho? Ele pegou uma de tijolinho, colocou lá e usou a parede de um muro, como fundo da churrasqueira. Aquilo ali estava prontinho para o acidente acontecer. Por que estava pronto para o acidente acontecer? A parede, onde ele colocou a churrasqueira, ou seja, o muro que estava na calçada, não tem tratamento térmico para aguentar a grande variação de temperatura que é o churrasco. Então, aquilo tem que ter um material próprio para aguentar esse choque térmico, para aguentar essa dilatação. Porque se lá dentro começar a dilatar, vai rachar a parede, vai rachar o muro. E muito provavelmente podia cair em cima de quem estava fazendo o churrasco. Olha que louco, né, gente? Interessante isso, né? Ainda bem que o boteco não foi para frente. Foi o pior espetinho que eu comi na minha vida, que teve ali do lado. Fui lá uma vez para nunca mais voltar. Aí faliu, fechou. Graças a Deus o restaurante voltou. Tem comida de qualidade de novo do lado da minha casa. Então é isso. Então, esse estudo. Fala, Gustavo. Você levantou a mão ou esbarrou? Professor, mas tipo, na questão de, tipo assim, quanto maior a espessura, não deveria ser, tipo, maior o coeficiente, porque, tipo, a retenção de calor é maior também. Veja bem, quando você fala maior o coeficiente, como assim, Gustavo? Entendi, não. Não, Explica o melhor. que você tava falando, tipo, deu o exemplo da blusa, tipo, quanto mais grossa, tipo, menor seria a questão do coeficiente, tipo, quanto mais fina, maior seria. Não, não falei coeficiente, não, Gustavo. Eu falei quanto mais grossa, menor o fluxo. Eu falei uma análise feita apenas em função da espessura. Porque eu poderia também fazer uma análise em função do material. Tem blusas finas que te protegem. Por quê? Porque o material dela é mal condutora de calor. Então, ela vai te segurar mais o calor, vai te proteger. Então, essa análise que eu fiz, Gustavo, foi levando em conta apenas quem? A espessura. Tá certo? Quem vai estudar, por exemplo, moda, se for projetar um material termorresistente, um material que tenha um conforto térmico, ele leva em conta justamente, quer dizer, né? Deveria levar em conta, por exemplo, a espessura, por exemplo, o tipo do material. Aquelas roupas que vulcanólogos usam. Quem que é vulcanólogo? Aquela pessoa que estuda vulcão. Ele tem que usar uma roupa onde o meu K desse material é muito, 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 muito pequeno, para não ter fluxo de calor, para ser praticamente um péssimo, quase nenhum condutor de calor. Olha, tem que essa matéria interessante, né? Você está vendo que o fluxo é diretamente ligado à diferença de temperatura? E nós, seres humanos, somos um poço de depósito de proteínas, somos sensíveis à variação de temperatura. Você entendeu o que eu falei aquela hora? Agora, garoto? Gustavo, né? Cadê o menino? Isso, valeu, valeu. Obrigado. Tamo junto, Gustavo. Olha que interessante. Então, esse é o lance da análise do material, da área. O K, que é o coeficiente da condutibilidade térmica, essa constante, ela é alta para os bons condutores de calor e baixa para os maus condutores de calor. Alta para os grandes condutores de calor, para os bons condutores de calor, e muito baixa para mau condutor de calor, que é o isolante térmico. Olha só, olha a prata, que é um bom condutor de calor, 0,999 cal por segundo, alumínio 0,5 cal por segundo, ferro 0,16, água 0,014, lã, olha tanto que é baixo, o ar seco 0,00061. Interessante o valor desse negócio aqui, ó. Eu tenho dificuldade em falar isso aqui porque dá cacofonia com o meu nome. Muito baixo. Por que isso aqui eu estou falando para chamar a atenção disso? Por causa de um caso que nós vamos discutir agora. Um não. 2 casos que nós vamos discutir agora. Vocês lembram do... infelizmente, são 2 tragédias, né? Eu sempre estou buscando coisas, pesquisando, para poder trazer. Ontem mesmo, para poder montar essa parte da aula, eu entrei em contato com uma amiga minha que é da equipe do Corpo de Bombeiros aqui de Goiânia,
pedi para ela algumas informações, ela falou que ia pesquisar, e até então ela ainda não conseguiu me trazer algum material assim, técnico, né? Do que o próprio Corpo de Bombeiro tem. Mas aí, quando ela me passar, eu acrescento, eu falo para vocês e tudo mais, é assim mesmo. O que não pode é você ignorar os processos, como as coisas acontecem. Esse caso aqui, infelizmente, são duas tragédias que aconteceram na Boate Kiss e no CT do Flamengo. A Boate Kiss, se não me engano, já vai fazer 7 anos. Fez 7 anos agora. O material utilizado para fazer o isolamento acústico da boate foi um material que não poderia ter sido utilizado. Esse poliuretano, que está aqui, ó, ele é bom condutor de calor. Esse slide aqui, esse texto, essa figura, eu tirei aqui, ó, dessa página aqui da Veja. Veja Abril, ciência poliuretano. Depois, se você quiser ler isso, ler um pouco sobre isso, compensa você entrar lá e dar uma lida sobre isso aí. Essa espuma é muito boa condutora de calor. Bateu fogo, alastrou. E os produtos dessa combustão eram tóxicos. Muita pessoa conseguiu sair da boate, infelizmente teve problemas, porque inalou essa fumaça. Então, você tem que, quando você vai, um engenheiro, projetista, um arquiteto, quando ele escolhe material, ele tem que levar em conta vários fatores. Um deles é isolante acústico, ok? É isolante térmico, ok? A Boate Kiss, esse acidente que aconteceu, essa fatalidade, isso aí foi um fator divisor de águas no Brasil. Todos os locais de eventos tiveram que ser revistos por causa disso. E começaram a ter um pouco mais de rigor, né, na liberação dos lugares onde ocorria show. Quer dizer, pelo menos era para ter, né? E um outro caso foi recente, foi o ano passado, né? A tragédia que foi no CT do Flamengo, vitimando aquele tanto de garotos, né? de atletas. Os peritos afirmam que o incêndio começou com o curto-circuito do ar-condicionado de um dos quartos, e o fogo se alastrou rapidamente por causa do material que reveste as paredes do container. O incêndio, infelizmente, fez 10 jovens como vítima, né? E deixou alguns feridos. E aqui ele fala um pouco também sobre esse material, que os peritos estavam buscando se realmente o material que estava lá era o poliuretano. Poliuretano, né? É difícil falar com esse aparelho aqui na minha boca. Para poder justamente saber se era esse material, se for isolante acústico, mas um bom condutor de calor. Lendo o material, pesquisando coisas sobre isso, para montar essa aula para vocês, eu descobri que nos Estados Unidos teve um incêndio alguns anos atrás, onde foi proibido utilizar o poliuretano, não mais utiliza. O que eles utilizam? Uma lã de vidro. Lembra que todo o material que era mau condutor de calor, a lã, aí, ó, a cacofonia, era o que tinha o menor coeficiente de condutibilidade térmica. Então, a lã de vidro é um material feito de lã, claro. E ele tem um baixíssimo condutor de calor. Essa é a ideia. E aqui eu pesquisei nessas pesquisas, nesses estudos, encontrei um negócio interessante. Olha, um teste de fogo de espuma de poliuretano comum versus uma espuma de poliuretano com feltro anti-chamas. Essa aqui, ó, é a comum. Essa aqui, ó, fizeram um feltro que nós chamamos de anti-chama. Para que isso? Olha que interessante. Esse teste teve como objetivo demonstrar a severidade quando exposto ao fogo de uma espuma injetada, utilizada como assento de ônibus e caminhões. Como este, o material é extremamente inflamável, que libera partículas flamejantes durante a queima e a persistência em combustão. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, para você ter noção. Ele é de 3 minutos, mas eu não vou expor o vídeo todo, não. É só para você ter uma noção do que está acontecendo, de como isso acontece. De o que é ser bom condutor de calor e o que é ser mau condutor de calor. Até mesmo, olha as chamas aqui, ó, do lado esquerdo da tela. Olha como é que elas se comportam em comparação com esse aqui, ó. A diferença é gigantesca, gigantesca mesmo.
E aí, derretendo. Deixa eu jogar aqui para frente, aí caiu já, ó. E o outro ficou apenas sujo, deve ter danificado. Mas não aconteceu igual aconteceu com essa outra aqui, ó. Quem quiser ver esse vídeo completo, tá aqui o endereço de onde eu peguei esse vídeo, para ilustrar a nossa aula, para ilustrar esse momento. Então, veja bem, as aplicabilidades da termologia, da física cotidiana, elas são imensas, 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 imensas. É trem pra caramba. O que nós temos que fazer? Abrir nossa cabeça, perceber a realidade que nos cerca e interpretar os fenômenos e analisar. Perfeito? Tranquilo? Olha só que bacana. Então, isso aí, ó, galera. Esse aí é nosso primeiro passo, nosso passo introdutório da aula de condução de calor. Nesse nosso encontro, foi abordado com vocês o tema condução de calor, né? O método de propagação de calor por condução. Temos aqui agora, entraremos um pouco nos nossos exercícios relativos a essa disciplina. Aqui um exercício clássico, introdutório, né? Dá uma olhada nisso aqui e tentem fazer. E é claro, né, gente, quanto mais você estiver interpretando a realidade que cerca, buscando tentar explicar os fenômenos pela ciência que você tem acesso, melhor, mais fácil, maior a sua capacidade de compreender o mundo que te cerca. Bom, pessoal, eu pus o exercício aqui na tela, mas certamente não dá tempo de a gente resolver ele. Semana que vem, no nosso próximo encontro, nós vamos fazer exercícios de condução de calor, tá certo? E aí eu vou encerrar esse nosso encontro, que falta pouco mais de 1 minuto para encerrar a aula. Eu vou encerrar com a nossa leitura de Minutos de Sabedoria. Deixa eu pôr uma pequena musiquinha aqui de fundo para a gente. E vamos ver o que vai sair para nós. Com o nosso pensamento e palavras, construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Por isso, nossa vida e nossa felicidade dependem exclusivamente de nossos pensamentos e de nossas palavras. Vigie o momento presente para que o seu futuro seja feliz. Plante sementes de otimismo e de amor para colher amanhã os frutos de alegria e da felicidade. Todas as vezes que eu leio algo sobre plantação, eu lembro muito da terceira lei de Newton, que nos diz que da ação e reação, né? Cada ação tem sua reação, de mesmo modo, mesma direção, sentidos contrários que atuam em corpos diferentes. O que nós recebemos de reação do mundo é aquilo que nós jogamos para o mundo. Muitas vezes nós queremos ser bem tratados, mas não tratamos bem as pessoas. Queremos colher aquilo que não plantamos. Isso não existe. Isso é contra todas as leis que regem a matéria e para quem acredita, as leis do espírito também. Então é isso. Ao seu redor, plante boas sementes, plante sorriso, plante otimismo, plante alegria, plante o seu melhor. Tá certo? Obrigado a todos aí pela atenção, pela participação, pela presença de 30 e poucas pessoas aqui na nossa aula. Muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês. Obrigado pela coordenação. Vida longa e próspera a todos. Boa semana e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço, pessoal. Tchau, professor. Obrigado pelo apoio, coordenação. É isso. Já eu subo a aula para vocês.